Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou o Bruno, editor da Super. Estou aqui com o Thiago Cordeiro, repórter da Super, e com o Alexandre Vercinhassi, diretor de redação da Super. Nós estamos reunidos aqui para falar sobre um assunto bem polêmico e que tem chamado muito a atenção das pessoas nos últimos tempos, o nióbio. Afinal de contas, o nióbio é um tesouro gigantesco que pode transformar o Brasil num país rico, um país de primeiro mundo, ou ele, na verdade, é um mal-entendido, cercado de mitos, ou será que é um pouco de cada coisa? Qual é o real valor do nióbio? Quem é o dono dele? Quanto que o Brasil ganha ou deixa de ganhar? Hoje a gente vai responder tudo isso e também vamos mostrar para vocês daqui a pouco que cara tem o nióbio. Nós estamos aqui com algumas amostras dele. Mas a primeira coisa que eu queria perguntar para o Thiago Cordeiro, que é autor da reportagem A Verdade sobre o Nióbio, que está publicada na Super deste mês. Você encontra nas bancas, né? Ó, essa capa aqui. Você pode ler nas bancas ou no nosso site, no nosso iPad, no celular, em todas as plataformas possíveis e imagináveis. Primeiro de tudo, Thiago, quando o nióbio foi descoberto e por quem? E começando a falar para que ele serve. O nióbio foi encontrado nos Estados Unidos no começo do século XIX e até década de 1930 não se tinha uma utilidade para ele. Ainda se discutia nomenclatura, comparava-se com outros componentes parecidos, era uma discussão ainda mais acadêmica. Na verdade, o nióbio ele começa a ter utilidade no Brasil. É mesmo? No Brasil mesmo, em Araxá. Uma empresa americana descobre uma reserva de nióbio aqui nos anos 60 e com o apoio dos Moreira Salles começa a investir. Moreira Salles que são donos do Itaú, do grupo Itaú Unibanco. São sócios do Itaú, eram os donos do Unibanco. Exatamente. São sócios do Itaú hoje junto com o setor. Exatamente. Esses caras são os caras que mineram todo o nióbio brasileiro. Eles basicamente criaram um mercado de nióbio mundial aqui em Araxá. Esse grupo americano, depois o Moreira Salles foi comprando a parte dos americanos e desde os anos 70 é uma empresa nacional. Hoje tem uma participação chinesa, japonesa. Legal. Vamos aprofundar isso daqui a pouco. Mas ainda pequena. E o nióbio é, bem dizer, uma invenção brasileira. Assim, a descoberta das utilidades do nióbio aconteceu no Brasil. E a valorização do metal, então ela veio por conta do quê? O que é isso? Até os anos 60, os americanos desconfiavam que isso tinha algum valor, mas ainda as pesquisas não eram muito bem avançadas porque não tinha quantidade. Foi essa parceria dos pesquisadores americanos com a nossa mão de obra aqui em Araxá, a gente começou a fazer experimentos e começou a descobrir que ele tem um valor muito grande quando misturado com aço, por exemplo. Ele torna o aço muito melhor para certas aplicações. Muito mais maleável e resistente, ao mesmo tempo maleável e resistente. Isso é bom para turbina de avião, imagina, para foguete. Para grandes obras de engenharia também, grandes edifícios, grandes arranha-céus, grandes viadutos. Hoje ele é usado para fazer fio de tomógrafo, ele é usado em componentes sofisticados de foguetes, de satélites. É um pouco daí que vem a ideia também dele ser extremamente valioso. Mas o valor de mercado também é bastante alto, né? Claro. Olha, tem uma estimativa, né? O nióbio, ao contrário de outras commodities, ele não é negociado em bolsa, né? Não é. São contratos privados entre comprador e vendedor. Mas esses contratos ficam na média de $26 mil por tonelada de nióbio, né? Isso significa que, se você pegar todas as reservas que tem no Brasil e multiplicar por esse valor, você vai chegar a 22 trilhões de dólares. Acho que até para a gente fazer uma comparação, né? A gente está falando aí $26 mil a tonelada, o minério de ferro, né, no porto de Qingdao, né, então na China, que é o benchmark universal, está por volta, está abaixo de 60 dólares. Uma diferença brutal. E, tipo, o pico ali está tipo 80, 100 dólares. Então acho que dá para ter uma noção, né, de que o nióbio ali ele está mais para ouro do que para
para minério de ferro. do que para minério de ferro claro, e claro. outras. E 22 trilhões de dólares é 2 vezes o valor estimado do petróleo do pré-sal, quer dizer, uma fortuna. Mas, Verci, o que as pessoas se perguntam, se o Brasil, afinal de contas, o Brasil tem quase 100% do nióbio do mundo, e o nióbio vale uma fortuna. Se você pegar ali, né, Por que a gente não pega e vende tudo e pega esse dinheiro, investe em saúde, educação? Essa acho que é a melhor pergunta que tem, né? Porque aí você entra numa questão de mercado mesmo. Sim. Se você tem um preço corrente do nióbio hoje, né, 26 mil dólares a tonelada, então você simplesmente deriva isso daí, você sabe que você tem X milhões, né, tal de toneladas lá em Minas Gerais, você fala, bom, então vamos tirar tudo isso daí, vender tudo e pegar 22 trilhões de dólares, que é 10 vezes o PIB do Brasil, basicamente, mais de 10 vezes o PIB do Brasil, né? Mas aí tem uma questão, se você pegar e começar a tirar muito nióbio, a oferta de nióbio vai aumentar muito. Lógico. E aí a demanda não vai aumentar, que a demanda, né, não é muito elástica. Né? São produtos caros, satélite, foguete, tal, tomógrafo, mas é uma demanda pouco elástica, não é aquela coisa que você vai lançando e as pessoas vão consumindo cada vez mais, né? Igual você tem com outros produtos ali. Então, quer dizer, você vai tirando, se você pegar e tirar tudo, o preço vai diminuir. Então, as reservas ali então, de 22 trilhões, chega uma hora que pode eventualmente cair para zero. Porque você jogar tudo. Porque como o mercado é pequeno, aí você supre o mercado ali tal por 10 anos, você fica sem nenhum cliente. E aí você vai ter 90% das suas reservas de nióbio a valor zero, porque você não tem nenhum cliente para ela. Essa é a pegadinha da coisa. É por isso que o valor de 22 trilhões é falso. Não dá para desovar tudo de uma vez no mercado. Porque aí o valor cai para zero. O Bruno Teles fez um comentário bem oportuno. Ele fala, olha, a porcentagem de nióbio usado para melhorar o aço é bem pouco. De fato, Bruno, olha só, essa ampola aqui de ferro nióbio, não sei se a gente consegue mostrar mais de perto, ela tem mais ou menos 100 gramas né, do material. Só isso aqui é suficiente para você melhorar 1 tonelada de aço. Então, só esse pouquinho de nióbio já é suficiente para 1.000 quilos de aço. E isso também acaba limitando um pouco o mercado do nióbio, né? Ele rende tanto, você precisa usar tão pouquinho dele, que não tem muito espaço para aumentar a produção. A grande questão é essa, né? Quer dizer, imagina, aí você investe bilhões de reais para aumentar a produção. Você aumenta a produção. É provável que muito antes de você recuperar o primeiro bilhão, você já tenha suprido todas as necessidades do mercado para os próximos 50 anos. Então é por isso que um minério ali, ele nunca vai ser teu passaporte pro... Né? Antigamente, lembra do Enéas Carneiro? Meu nome é Enéas. Né? Teve um debate famoso dele, em 94, ele chegou e perguntou pro Lula. Né? Era a hora deles se perguntarem ali, aí o Enéas chegou, Lula, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a bauxita refratária. A bauxita é muito importante. Né? E aí o Enéas, o senhor sabe o que é bauxita refratária? Pô, eu não sabia até hoje de manhã, né? Tá? Quando fui olhar isso daí, não queria passar vergonha aqui. Mas é isso, é óbvio, né? Bauxita é matéria-prima de alumínio. E aí naquela época. O Enéas era o defensor do nióbio. Ele passou os últimos anos da vida dele defendendo. O Enéas morreu defendendo nióbio. Mas é que naquela época ele estava na bauxita. Ele estava na fase bauxita. Certo, ele teve a fase nióbio e enchendo o saco do pessoal com o caso da bauxita, né? Então, e era isso, era a mesma coisa, era aquela mesma ideia, né? Aquela mesma coisa de que aí, pô, uma riqueza mineral ali pode fazer toda a diferença. E mas recentemente o Bolsonaro, né? O Bolsonaro encampou o nióbio, né? Não, vamos pegar o nióbio, e é isso, é uma amostra de analfabetismo econômico, né? No caso do Bolsonaro é mais uma
amostra de analfabetismo econômico dele. Uma coisa que o pessoal está perguntando aqui é se o nióbio é explorado por essa empresa privada que se chama CBMM, Isso, e como a gente disse, pertence aos donos do Itaú Unibanco. O que o Brasil ganha? Ele recebe royalties? Como é que funciona isso? Tem a CBMM e é uma empresa inglesa chamada Anglo American, que é a terceira maior fabricante mundial, pede para uma canadense, e a CBMM é a maior disparada. O Brasil cobra royalty e cobra relativamente pouco royalty. Pouco, relativamente pouco royalty. Como a gente conta na sua reportagem, o Estado brasileiro fica com 2% do valor da exportação de nióbio. Essa é uma discussão também, uma coisa que se reclama muito. E aí realmente, né? Poderíamos ganhar mais. Estava entrando na parte mais radical aqui, que é o lance de que não vai enriquecer, mas é claro que você tem que rever certas coisas. Então, se o petróleo paga 10% de royalty, que o nióbio que pague seus 15 ali, Pois é. Até se aproveitando, e tem que se aproveitar mesmo do fato do Brasil ser o único fornecedor. Exato. Assim que funciona. A gente basicamente exporta, né? Quer dizer, você produz aqui, exporta e só ganha 2%. Realmente é pouco. E é aquela coisa, né? A gente infelizmente não tem um parque tecnológico, a gente fabrica avião, mas não fabrica a turbina do avião. A gente compra o automógrafo, a gente vende o nióbio e compra o automógrafo. Exato. E beleza, você vai falar, numa economia ideal, mas é difícil, não é do dia para a noite que a gente vai começar a fazer foguete, né? Então faz todo sentido, né? Então, se você está exportando o negócio, ele está com você. Pegue uma faixa, pegue um pouco disso daí e devolva para a população. Pessoal dos comentários está perguntando também, pedindo para a gente explicar melhor onde ficam as reservas de nióbio. Então, vamos lá. A maior delas, como você explicou, fica em Araxá, Minas Gerais. Exato. Né? Depois tem uma reserva grande no Amazonas, que ainda não é explorada. Não é explorada exatamente pelo que o Alexandre falou, não precisa. Só você não tem por que começar a explorar aquilo lá, você vai investir um dinheiro que não vai te dar retorno agora, mas é uma reserva enorme. Seria igual construir um estádio de beisebol em São Paulo. Você não tem demanda. Então, Araxá, é uma reserva gigantesca. 400 milhões de toneladas, a maior reserva. Depois, Amazonas ainda não é explorada, tem mais 170 milhões de toneladas. Perfeito. Depois tem Catalão, em Goiás, 95 milhões de toneladas. E 3 cidades de Roraima, somadas 42 milhões de toneladas. Também não explorado ainda. Também não explorado ainda. Basicamente Goiás e Minas Gerais. E só o que tem em Goiás e Minas Gerais dá para abastecer a demanda mundial por quanto tempo? 200 anos. 200 anos. Sem começar a mexer no resto. Sem mexer no resto. E você não pode esquecer que, primeiro, que o nióbio é substituível em grande parte vamos falar sobre isso. Funções Explica dele. pra gente o que significa ele ser substituível. Algumas utilidades do nióbio você pode trocar por tungstênio, por exemplo. E a Rússia tem muito tungstênio. Então a Rússia é um dos países que menos exporta nióbio brasileiro. Você não tem por que depender de um outro país para te oferecer uma coisa se você tem algo semelhante. Existem 7 ou 8 minerais que substituem o nióbio em algumas composições. O nióbio ele é mais insubstituível na composição de cimento, para cimento, para grandes obras estruturais. Agora, ele é muito usado em automóveis, por exemplo, mas ele pode ser substituído. Então, um americano que tem suas reservas de outro minério que tem a mesma função, ele não precisa primeiro desenvolver a tecnologia para explorar nióbio. Os americanos têm algumas reservas de nióbio, mas não mexeram com elas ainda. Quer dizer, aquela coisa, né? Então, até para quem vier argumentar, falando, já que a gente é dono de virtualmente todo o nióbio do mundo, então a gente deveria cobrar um abuso. Né? Mas entra nisso. É substituível. Se não for substituível, dava para aumentar. E alguns países têm reservas. Se a gente cobrar demais, eles podem começar a procurar. Porque começa a valer a pena furar lá. Né? Uma coisa que é muito comentada na questão do nióbio é a seguinte: o ouro, por exemplo, 1 quilo de ouro vale $40 mil. 1 quilo de nióbio, por sua vez, vale $26 apenas. Se o nióbio é tão bom, serve para tanta coisa, e o Brasil tem 98% das reservas mundiais, por que a gente não aumenta o preço dele? Perfeito. Aí entra na parte que a gente estava conversando antes, que pode ter sido cortada aqui. Sim.
A questão, né, igual o Thiago estava explicando, é que o nióbio é substituível. Tem uma série de outros metais, né, tal, que podem substituir. A gente deu o exemplo do tungstênio, que pode substituir em algumas aplicações. E aí a Rússia, por exemplo, já nem mal importa nióbio, nem importa nióbio do Brasil, porque o tungstênio deles lá resolve tudo. Então é isso. Como é um metal com concorrentes, então isso vai limitando o preço. Né? E o Thiago lembrou um negócio muito legal aqui também, né? Até que, dependendo, como outros países também têm um pouco mais de nióbio, né? Tá? Tipo, Deus não é tão brasileiro assim. Sim. Se você pegar e coloca o preço muito lá em cima, começa a valer a pena você botar $1 bilhão para escavar nióbio dentro do território americano mesmo, né? Claro. Thiago, uma coisa que eu acho que é importante a gente repetir também, o pessoal está falando assim, o nióbio foi todo vendido para os americanos ou para os chineses. Sim, vamos explicar de novo que empresa é essa que explora, quem é o dono dela e quanto que o Estado brasileiro recebe, enfim, explica melhor isso aí. A Anglo American é uma empresa britânica, de fato, controle britânico. É uma gigante de mineração e todo o nióbio que ela exporta para o mundo inteiro, ela está no Brasil, em Goiás. Essa é um caso. É a terceira maior empresa do mundo, né? A CBMM, que é a dos Moreira Salles, que é uma empresa que é a maior... Esmagadoramente. É a que domina, é a que criou esse mercado e domina até hoje. É uma empresa brasileira. Ela comprou a participação americana lá nos anos 60. Desde os anos 70 ela é brasileira. Em 2011 ela vendeu 30% de suas ações para os chineses. Um consórcio de chineses, japoneses e sul-coreanos. Acontece o seguinte, para chegar nesse ferro nióbio que é exportado, são 15 etapas. Os chineses não têm acesso a nenhuma delas. Eles não têm acesso ao controle do nióbio. Eles participam como investidores. Mas é uma empresa, capital privado, evidentemente, não é público, mas é uma empresa brasileira, de operação brasileira, tecnologia desenvolvida no Brasil e controle brasileiro. E nenhum técnico sul-coreano jamais entrou nas minas, segundo eles, e acompanhou os processos. São 15 etapas diferentes. E a gente está falando de uma empresa dos Moreira Salles, que não é exatamente alguém que, para quem falta capital. Não. Claro. E não é alguém amador, né? Não vai entregar esse tipo de segredo comercial. Sim, os caras são os pioneiros disso. Exato. Entregar troco do quê? Por exemplo, o nióbio metálico, que é essa amostra aqui que a gente está segurando, o processo de extração e de refino dele é super complicado, né? A última etapa parece que é um forno com feixe de elétrons a 2.500 graus. 2.500 graus, é isso mesmo. E, como você estava contando, esses processos, essas tecnologias não foram compartilhadas nem com o chinês, nem com o americano, nem com ninguém. Exatamente. Isso aí está em contrato, não é compartilhado. Então, o chinês não veio aqui descobrir como é que a gente faz nióbio ou roubar o nosso nióbio, não é isso que acontece, não é assim. E, por outro lado, Versi, vamos falar um pouquinho mais sobre os royalties, né? Repetindo, o Estado brasileiro recebe 2% do valor do nióbio exportado e em outras commodities, como petróleo, por exemplo, é bem mais, é 10%. E mesmo a Austrália, que tem um pouco de nióbio, ela cobra 10% de royalties. Por que o nióbio, o royalty é menor? Vocês têm alguma teoria sobre isso? Acho que simplesmente por ser um metal que é vendido em volumes muito menores, então você nunca chamou atenção ali. Menos conhecido. Em petróleo ali a coisa é tão absurda, tipo, royalty a coisa é tão absurda, não o valor do royalty, mas a quantidade de petróleo que sai, que a diminuição no preço do petróleo foi um dos fatores que levaram à falência do estado do Rio de Janeiro. Sim. Além dos problemas que a gente conhece de corrupção, tudo ali, tá, mas por incrível que pareça, eles ainda não eram suficientes para quebrar o Estado. Então, quer dizer, só do Estado ter ficado, só a queda dos preços do petróleo no mercado internacional quebrou as pernas
do Rio de Janeiro. Então, os royalties ali sobre petróleo, sobre minério de ferro, apesar de serem coisas ali que na unidade elas valem menos, né, do que nióbio, do que ouro, o volume que você comercializa, que você exporta, que você usa dessas coisas é muito, muito, muito maior. Claro. Então, nisso o pessoal já fica Lógico, esperto, aí você já vai esperto. para criar leis e tudo mais. O nióbio ele realmente estava um Menos pouco de lado. conhecido, Então é aquela coisa, né? Por mais que não seja nenhuma, é vender uma ilusão, né? Tá? Ficar dizendo que o negócio É milagroso. é milagroso, mas é claro, faz sentido Elevar você olhar para isso daí, claro, e falar tipo, não, vamos equalizar esses royalties com um padrão nacional. O Dalton Dato e a Malu Ramalho falam a mesma coisa. Dizem 2% é muito pouco, temos que cobrar 10%, simples. Eu acho que seria oportuno citar o seguinte: a CBMM, que é a maior produtora, ela fatura entre 4 e 5 bilhões de reais por ano. Exato. E o lucro é 1,7 bilhão. Quer dizer, é muito dinheiro, mas não é dinheiro numa escala astronômica. A gente fica com 2% de 5 bilhões, mesmo ficando com 10%, não é isso que vai resolver os problemas de educação. É óbvio, isso é uma questão ética. Né? Você não pode ter produtor de um tipo de minério levando uma vantagem que o outro não tem. É uma questão ética, questão moral. E ética e moral, eles são importantes para a economia, no sentido quando todo mundo segue regras ali, mas não é ali que uma espocada de royalty nesse mercado, não, mas tem que aumentar, por quê? Por uma questão de ordem. Né? Sim, exato. Exato, perfeito. Você tem uma discussão no Congresso Nacional sobre mineração, reorganização da mineração, e não tem uma linha sobre o nióbio especificamente. Não tem nenhuma política específica. Da mineração, o marco que está no Congresso desde o começo do ano. Exato. Isso. Ele não trata do nióbio como uma ação especial, diferenciada em nenhum sentido. É o único minério que a gente é o maior exportador do mundo. É um absurdo você não ter uma linha no marco regulatório não faz sentido, dedicada ao nióbio. Seria não faz como sentido. se a Bolívia desencanasse do lítio. Isso, exato. Eles são sentados exatamente. Falei. Desculpa, Bruno. Nada, você falou do petróleo, os especialistas que eu entrevistei, todos chamam atenção para isso. Não é petróleo. Não é petróleo. Muitas pessoas partem do princípio, ficam comparando com petróleo. É completamente diferente. Você tem uma fonte energética com demanda global. Se você não vender, você tem demanda interna para isso. Não tem absolutamente nada a ver com a economia do nióbio. É outra coisa. As pessoas fazem a comparação, é muito perigoso. Não, perfeito. Chegam a conclusões muito equivocadas. E aquela coisa da elasticidade da demanda mesmo. Exato. Você começa a produzir mais petróleo, não é imediato que você precisa produzir muito, muito, muito mais para você observar uma queda pequena. Então, até quando a Arábia Saudita estava capitaneando um movimento para baixar o preço do petróleo, né? Quando a Arábia estava capitaneando um movimento, errei uma parte aqui, mas não é que a Arábia Saudita estava capitaneando um movimento para baixar o preço do petróleo, ao contrário. A Arábia Saudita queria cortar a produção, estava cortando a produção para segurar a baixa do preço do petróleo. Mas vamos colocar, o corte de produção precisava ser muito grande. Pelo outro lado, nos Estados Unidos, ali, quando começou a ter a produção, quando a produção de petróleo deles aumentou muito, precisou se aumentar absurdamente essa produção. Aumentaram em 4 milhões de barris por dia, que é 2 Petrobras que eles aumentaram a produção deles, que são o maior consumidor do mundo. E aí o preço do petróleo começou a cair. E ainda assim, não chegou a cair para níveis que tornassem o petróleo brasileiro, ou da Arábia Saudita, ou da Rússia inviável. No caso do nióbio, não. Uma pequena subida na produção ali e tal, mata o mercado. Bom, então a gente precisa encerrar. Acho que chegamos à mesma conclusão, né? Que nióbio não é uma panaceia, não é um maná que caiu do céu, não é a solução para todos os nossos problemas, mas é algo de
muito valor e que tem que ser olhado com cuidado. Se você quiser se aprofundar no tema, compre a revista Super desse mês ou assine o site da Super, você pode ler a matéria na hora, bem como todos os outros milhares de matérias que a gente faz. Tá bom? Muito obrigado a todos, obrigado Versi, obrigado Tiago e até a próxima.